Olá, eu sou a Aline Lima E eu sou Tatiane Costa. e esse é o podcast Aquarela de Amor. E hoje nós recebemos aqui a Paula Ferraz e a Paula Rossi. Estamos aqui com Paulas em dose duplas, com histórias incríveis de uma jornada que, primeiramente, a gente quer agradecer pela disponibilidade de vocês, por trazer essa história à tona, que com certeza contribuiu com a jornada de vocês individual e também vai impactar muitas pessoas. Eu vou começar por você, Paula Rossi, trazendo aqui alguns pontos, né, tão importantes que você relatou na sua história, que eu tenho certeza que, né, um dia vai ser um livro único, Eu também porque espero. é muito desdobramento, são questões assim importantes de serem desenvolvidas. E muito, muito obrigada por estar, né, nessa disponibilidade, pelo seu sim. Eu vou começar com uma questão assim que eu acho muito interessante do seu livro, que você fala de um mantra do 1% versus 99%, né? Você diz assim: 1% de chance e 99% de fé. Quando eu trago isso, o que, que vem no seu coração? Medo, né? Porque não é uma frase que a gente quer ouvir quando a gente tá atrás de um sonho. E quem falou isso pra mim foi o meu médico que fez a minha fertilização. Então, quando eu fui buscar, depois de enfrentar tantos medos, que eu aceitei que só teria essa chance fazendo a fertilização de realizar o sonho de ser mãe, ele me falou isso, porque eu tinha só 20% de chance de engravidar mesmo com a fertilização. Mas a primeira coisa que me veio assim é medo. Não é um cenário confortável, né? 99% de fé e só 1% de chance. Mas a gente vai com medo mesmo. E esse mantra, né, que foi lá nesse começo, antes mesmo da chegada do seu filho, como que ele reverbera hoje para você? Você traz isso para sua vida? Você Ah, tomou com isso para certeza. si? Com certeza. Porque já precisei dele várias vezes. De lá pra cá, né? O Pedro tem 7 anos, já aconteceram muitas e muitas e muitas coisas. Então, ele acho que se tornou o mantra da minha vida. E serve como inspiração pra gente também, né, meninas? De Sim, Com certeza. trazer essa energia da fé, de Deus no nosso coração para esses momentos. Com certeza. E você, Paula? Hoje a gente recebe aqui a Paula, que é médica. E eu gostaria de fazer uma pergunta. Você descreve que vestiu o jaleco da perfeição ao se formar em medicina, sentindo-se obrigada a ser a solução pronta para todos. Em que momento essa armadura começou a pesar demais e você percebeu que a vida estava prestes a frear? Com certeza na maternidade. A maternidade, principalmente mãe de dois. Eu falo assim que durante a minha trajetória, eu estava lá antes de passar no vestibular, então o que eu decidia fazer, eu ia atrás e fazia, colocava o meu superpoder nas costas e vambora, eu sei, eu dou conta. Na faculdade é a mesma coisa, então, eu preciso passar no vestibular, então eu vou estudar para passar no vestibular. Eu preciso passar nessa prova da faculdade, eu vou estudar e eu fazia tudo ao mesmo tempo e eu dava conta de tudo. E chegou, né, a minha primeira filha, a Luísa, e até então eu estava dando conta de tudo, trabalho, casa, filha, estava achando assim que, até que não é tão difícil como as pessoas falam, né? Embora eu era mais jovem, inexperiente, 26 anos, mas quando chegou o segundo filho, foi aquela loucura e que parecia que realmente tinha passado assim um tsunami na minha vida, porque eu comecei a perceber ali que eu não iria dar conta de tudo, que a gente não dá conta de tudo. Uma dor assim de uma anulação, né, Paula? Tipo, eu preciso anular uma parte de mim que foi tão movimentada agora para poder Sim, canalizar essa energia para outro lugar. sim, com E a certeza. gente, quanto mãe, às vezes acaba ali vestindo uma capa, né? Como você mesmo disse, porque eu, por exemplo, eu conheci a Paula nesse processo, né? Quando o Matias iniciou as terapias. E assim, uma mulher linda, maravilhosa, né? Chegava toda Obrigada. empoderada. E a gente muitas vezes não sabe o que essa família tá vivendo, né? E a gente
gente comece a conhecer, porque há uma cobrança muito grande Sim. da gente quanto mulher, né, empreender, dar conta ali da família, né, do esposo, do casamento, e a gente via isso, né, a gente sempre olha pra Paula e vê, olha, que mulher linda, né, que mulher Obrigada. encantadora. Ela Mas consegue, ela dá ela conta. Ela tem superpoderes. como ela dá conta de tudo isso, né? E o legal é que você traz a sua história, né, no capítulo, o que traz por trás, né, dessa situação, de tudo que envolve. Os bastidores dela, exatamente. A vida real, né? Inclusive, Exato. assim, quando a gente estava nesse processo de mediação da escrita dela, foi uma trava, né? Aham. Ela tava assim, mas como que eu vou falar disso, né? E foi muito interessante ver isso fluir, porque é uma trava que existe em todas nós por conta dessas cobranças sociais. Com certeza. E você, Paula Rossi, uma questão assim muito delicada no nascimento do Pedro, você traz como esse nascimento foi marcado por erros médicos. Inclusive aqui no início você estava falando, ó, vocês vão ouvir meu nome aí, né? Porque quantos anos depois está saindo o resultado? Desde 2019. Então agora você está vendo, né, o efeito de algo que você começou a buscar uma resposta. E esse nascimento marcado por erros médicos graves traz para você, porque eu acho muito interessante quando você se coloca nessa história como a protagonista, que esses erros médicos trazem para você uma paralisia emocional. Então teve muita coisa na sua vida ali que foi impactada por conta desses erros médicos, né? Depois de tudo que você enfrentou, o que você diria hoje, essa mulher que está aí, colhendo alguns frutos dessa trajetória, com resiliência, com força, com coragem, com fé, porque é isso que a gente vê em você, o que você diria para aquela Paula paralisada emocionalmente lá atrás? Calma, querida, vai passar. Se acalma. Coitada. Ela fez o que ela pôde com o que ela tinha, porque de fato eu tava paralisada. O Pedro ficou 35 dias na UTI, mas apesar de ser da área da saúde, parece que dá eu não sei se Deus faz isso, né, A gente dar rasga o nosso diploma. Tá? Rasga, né? Rasga. Não Não sei o que tá maternidade acontecendo. E diploma é assim. Então, assim, de fato eu paralisei. Foi um choque, né? Porque o parto em si foi muito traumático. Ele foi muito desejado, foi muito programado e foi muito traumático, né? Eu vivi dias na UTI que eu não sei, sabe? Tipo assim, sabe aquela deixa a vida me levar? Eu não sabia o que eu estava fazendo, eu só ia seguindo. Tem que fazer isso, então vai fazer isso. Tem que visitar, tem que tentar tirar leite, tem que ir atrás de médico, porque não tinha. Então, vamos fazendo. Mas, assim, tudo meio que no automático. E eu demorei algum tempo para ir voltando. E agora, eu vou fazer mais uma pergunta para você, Paula Ferraz, né? Porque nós estamos com duas Paulas aqui. Você chama o primeiro fracasso público a dificuldade de amamentar a Luísa. Isso é muito comum, né? Em nós, mulheres, há uma cobrança muito grande com relação a isso. Parece que se nós não conseguirmos amamentar o nosso filho, meu Deus, é uma coisa do outro mundo, né? E você, como médica, tem um peso em dose dupla, né? E é o que a gente acabou de falar, né? Sim. A maternidade, ela nos desafia. Como foi isso pra você? Conte mais um pouco pra gente. Desafiador. Desafiador. Eu costumo dizer assim, na faculdade a gente aprende qual é a pega correta, qual é a posição correta, as técnicas. A gente aprende os inúmeros vantagens de dar aquele leite materno, que é maravilhoso, é o fisiológico. Mas quando a gente se torna mãe, a gente percebe que não é só isso, né? Que há muitas dificuldades por trás desse ato tão bonito de amor, que é amamentar. Claro que para muitas, assim como eu converso com outras mães da minha rede social, muitas acharam fácil e natural esse processo, mas muitas também sentiram essa dificuldade. E Luísa, quando nasceu, ela apresentou hipotonia labial,
que é um enfraquecimento dos músculos da região que a criança precisa para poder fazer a sucção ali, que é o, digamos assim, é o mais forte que a criança tem na hora que ela nasce, é aquilo que ela precisa para sobreviver. E a Luísa tinha um enfraquecimento desses músculos, então quando ela pegava o meu seio, não fazia aquele vácuo necessário para poder fazer a sucção, então vazava todo o leite. A gente fez várias terapias com fono, né? Que a fono ia lá em casa para poder ajustar a pega, tentar fazer o fortalecimento. Mas, como na maternidade, nem tudo que é ensinado nos dá a certeza de que vai ser aprendido, né? Como tudo que na a gente vida. vai conseguir colocar em prática Que na a nossa gente vida. Né? Também. E eu falo até com as crianças grandes. Sim. A gente ensina, mas isso não é garantia de que eles estão efetivamente aprendendo. Então, e não deu certo, né? Eu lembro que Luísa não estava ganhando peso, né? Eu tentava de tudo. E era laser com a enfermeira lá em casa, era fono na minha casa. E o mamilo rachado, inteiro aberto, sangrando. E eu persisti, assim, por 2, 3 meses, que eu tirava da minha mama e fornecia para ela numa madeirinha com um biquinho de látex, que era o único que ela conseguia sugar. Mas, claro, teve todo um processo antes disso, da gente tentar na colher. Assim, foi muito traumático a gente tentar naquela colher, porque era tanta a pressão minha, em cima de mim mesmo, tipo, você precisa amamentar, como assim não tá dando certo? E eu não queria, meu peito jorrava leite, então eu não queria perder esse momento. Então eu comecei a dar na colherzinha para não perder, tentar não perder essa sucção. E não deu certo, a gente passou por todo esse processo, mesmo tentando tudo. Em 2, 3 meses eu tive que tirar mesmo o peito, quando a minha irmã falou assim, Paula, na minha casa são todos pediatras, né? E eles é que me acalmaram, por incrível que pareça, assim. Eu falo incrível que pareça porque os pediatras, eles são muito a favor da amamentação. Sim. Mas eles estão ali para preservar o bem do bebê. Então, independente se não estava dando certo, o bebê não estava ganhando peso, minha irmã chegou para mim e falou, Paula, a Luísa não tá ganhando peso, você tem que parar para analisar que ela tá precisando de leite, ela tá passando fome. Então, não se sinta culpada por oferecer outro leite para ela. Você não é menos mãe por conta disso. E foi aí que eu falei, não, você tem razão, né? Eu tirei a capa, né? Falei, não, você tem razão, minha filha tá precisando de leite, então vamos para o NAN. E foi a primeira vez muitas mães têm muita dificuldade, né? Eu sou muito tranquila. Paula, você relata um momento na UTI, né, de declaração de morte do seu filho. Sim. E aí, nesse momento, você fala de um evento que mudou, né, a sua relação com a fé. E que ele te assusta até hoje. Você poderia falar pra gente um pouquinho disso? Como eu disse, né, a gente tem da área da saúde, mas dá um bloqueio. O Pedro estava com sedação, aí resolveram tirar para ver como ele ia ficar. E primeiro dia sem reflexo, segundo dia sem reflexo, aí no segundo dia que meio que eu acho que comecei a voltar do choque. Porque até então eu não tinha chorado desde que ele nasceu. E aí eu fiz a visita para ele no segundo dia. Quando eu saí, abri a porta da UTI, parece que o chão abriu. Eu dei 3 passos assim, minha perna bambeou, eu quase caí e aí eu desabei a chorar. Foi a primeira vez que eu chorei, depois do parto. Tinha uns 12 dias mais ou menos que o Pedro tinha nascido. Porque ali, acho que me deu um pouquinho de consciência do tipo assim, se o seu filho não acordar, se ele não tiver reflexo, de fato vão abrir protocolo para morte encefálica. E aí é um banho de água fria, né? Porque, tipo assim, eu lutei tanto pra conseguir engravidar e agora eu posso perder meu filho. Então, assim, eu acredito que eu ainda estava um pouco paralisada em choque, porque senão eu não sei. Foi Deus, né, que sustentou. Porque foi complicado. E ainda assim, né, tem outras demandas, não é só isso, né? Tem todo um outro contexto externo. Sim.
E é isso. E pra ter chorado só no 10º, realmente é uma paralisia ali, né? Um choque, Parece né? que caiu a ficha, foi onde que Exatamente. você parou pra analisar o que estava acontecendo, Pra né? entender, comecei a entender o que estava acontecendo. Porque era muito velado, assim, não me falavam, o pessoal da UTI não me falava o que estava acontecendo. Eu não tinha nada muito claro, ninguém chegava, olha, tá acontecendo isso com seu filho, olha, tá acontecendo assado, seu filho tá assim. Parece que tinham medo de falar pra mim. E eu fiquei sabendo disso porque uma amiga da minha mãe da minha irmã que trabalhava na UTI que passava pra elas informações meio que em off. Porque senão nem isso eu ia ficar sabendo. E é interessante essa permissão para chorar, né? Que você traz, assim. Foi meio que assim, né? É. Não, acho que já tava assim, ou eu choro ou vou explodir. E aí extravasou de alguma forma. E agora nós vamos para Paula. Você relata, Paula, que o Matias acabou sendo um portal para o diagnóstico da Luísa, né? Como foi para você, sendo médica, encarar a própria cegueira profissional, como a gente já falou anteriormente, né? Ao ler sobre o diagnóstico de TEA e TDAH. Foi um mix, na verdade, de emoções, porque o fato, a cegueira ali, quando já chegou no diagnóstico, tinha junto com um alívio, no sentido de, tem alguma, como que eu posso dizer? Algo que esteja impactando no neurodesenvolvimento mesmo e que não é só culpa da mãe, né? Eu acho que também foi um alívio e um medo muito grande, né? Medo do que vai ser, de como é, de o que vai ser daqui pra frente e aquela coisa assim quando o Matias nasceu, inclusive, ele realmente foi o porta-voz porque o Matias, ele teve atraso de linguagem. E foi aí que eu levei ele pra neuropediatra. Ele estava com 2 aninhos e ele não falava quase nada. E aí ele tinha alguns comportamentos desafiadores, mas que fazia parte da idade. E aí a neuro pediu para acompanhar com a fono. E assim foi, né? Foi até a TO e a TO também foi trabalhar essa questão que ele era bastante ativo e tudo mais. E era engraçado que assim, em todas as clínicas que a gente ia, em que elas me faziam perguntas específicas sobre o Matias, acho que faziam uma entrevistazinha, e quando elas perguntavam alguma coisa, eu pensava comigo, eu falava, não, o Matias não faz isso. Mas eu pensava, a Luísa faz, né? Parece que a Luísa faz, mas eu não falava nada. Eu falava, não, mas o Matias não, o Matias não, mas a Luísa sim. Mas assim, às vezes eu nem comentava que a Luísa sim. E ficava. Só que assim, a Luísa, ela foi para terapia também muito cedo. 1 ano depois do Matias ter nascido, justamente por a gente achar que era o tal dos ciúmes. Né? Esses comportamentos desafiadores é com ciúmes. Então, o ciúmes não tá passando, vamos lá ver o que tá acontecendo. E aí, então, ele acabou sendo esse porta-voz no sentido de abrir portas, né? Eu levei a Luísa também para neuro. E aí ela falou, não, vamos acompanhar, vamos fazer terapia, ver como com a psicóloga, o que ela acha. E foi a segunda psicóloga que a Luísa foi, ela já tinha ido em uma outra psicóloga, que a minha psicóloga tinha indicado, de tantas dificuldades que eu tinha. E essa segunda psicóloga foi acompanhando, e foi ela que falou pra mim um dia, chegou, eu não fazia ideia, tá? TDAH e TEA são 2 transtornos de desenvolvimento que eu não estudei isso na faculdade. Há 13 anos eu não me lembro de ter estudado essas 2 condições na faculdade. E aí foi quando a psicóloga virou pra mim e falou assim, Paula, eu vou conversar com a neuropediatra, não sei nem se eu posso falar o nome, mas eu vou com a neuropediatra, e eu tô desconfiando que a Luísa tenha TDAH, né, mas ainda não tem idade suficiente para fazer o diagnóstico, e seria interessante a gente fazer alguns testes nela. Aí eu parei, TDAH, né, aquela coisa assim, que a sua criança não para, né, que é o que todo mundo acha. Os estereótipos, né? Que é a criança que não para, porque quando você fala que tem TDAH, a primeira coisa que as pessoas, todo mundo tem TDAH hoje em dia, né? Todo mundo, ninguém para, né? As crianças não param, então assim,
Não é só isso. E aí eu fui atrás para ler, porque de fato eu não tinha estudado isso na faculdade. E fui ler num livro muito bacana de uma psiquiatra. E quando eu lia, eu pegava assim, meu Deus, é a Luísa. Eu li uma frase, meu Deus, é a Luísa. A gestão do tempo, as dificuldades com funções executivas, inabilidades emocionais, assim, tudo bem complexo, não é só a criança que não para e que não tem atenção. Mas tudo que envolvia, né? E eu fui lendo, falando, meu Deus. E eu me lembro também hoje que o meu marido quando a gente falou, né? Meu marido falou, TDAH, né? Aí eu falei, não, espera, né? Quando eu peguei o livro, eu falei assim, amor, dá uma olhadinha nesse livro. Na hora que ele ia lendo também, tudo que tá grafado dele, é a Luísa, meu Deus do céu. Então, assim, aí chegou com 7 anos, isso já era com 6, 7, a gente fez os testes e aí realmente a gente falou, não. E dá um norte, né? Você tem um nome ali, dá um norte pra gente saber como lidar. Sim, dá um norte e é um alívio também. Você fala, gente, e agora? O que a gente vai fazer? Né? O que nós vamos fazer daqui pra frente? Como que vai ser? Né? Isso, e o importante é que vocês, assim, sempre se preocuparam, né, em procurar ajuda quando o problema apareceu. Sim. Porque às vezes a gente só vai atrás de terapia depois de um diagnóstico fechado, né? Eu lembro que eu atendia Matias e Luísa ia junto, e a gente já atendia a Luísa também, então a Luísa já fazia outras terapias naquela época, mesmo sem diagnóstico. Acho que eu sempre gosto muito de frisar, né, a importância de trabalhar a dificuldade que a criança apresenta, o atraso que essa criança apresenta, né? E não o diagnóstico em si. Perfeito. Apresentou um atraso no desenvolvimento. Não, cada criança tem seu tempo. Isso não existe. Existe um marco de desenvolvimento que a criança precisa alcançar, e se ela não alcançou, a gente tem que ter um olhar diferente para isso, sim. É importante, faz muita diferença, né? Com A gente vê. certeza. E agora, meninas, temos um quadro chamado No Tempo da Mãe Atípica. Vocês acham que é rápido ou é demorado? Não, é vapt-vupt, vambora. É vapt-vupt. A gente vai chegar com a pergunta, você já vem com uma palavrinha para responder. Beleza? Certo. Paula Rossi. Uma palavra que representa a maternidade para você. Entrega. Paula Ferraz. Uma palavra para o limite. Colapso. Paula Rossi. O que você sente quando vê o Pedro sorrir? Realização. Paula Ferraz. O que o espelho te diz hoje que não te dizia em 2018? Continue. Para as duas. Primeiro, Paula Rossi. A maternidade atípica é? Transformação constante. Paula Ferraz. Desafio constante. Um complemento, tá? Já que você respondeu esse, eu vou responder outro. E agora nós temos um quadro onde nós vamos falar sobre vocês. Quem é a Paula Ferraz? Quem é a Paula Rossi? Além de mãe, tá? Então as perguntas vão ser mais destinadas a vocês. E a Aline vai começar. Vamos lá, tá preparada? Não. Ainda mais essa parte é a mais difícil, né? Preparada a gente não tá, mas manda a frase. Bora lá. Teve um momento que você falou aí, né, das diversas questões que vieram junto com o diagnóstico, junto com tudo que você vivenciou. Você passou por uma separação, você enfrentou muitos medos que por muito tempo você achou que fossem insuperáveis, né? Que eles Sim. fossem insuperáveis. Quem é a Paula que emergiu desse deserto e o que ela fez ou faz hoje para recarregar a sua própria alma, a sua própria existência? Bom, a Paula é uma sobrevivente. É como se pudesse olhar duas versões, né? Bem definidas. Mas a Paula de hoje, ela é uma Paula consciente de que ela é capaz. Assim, medo existe, sempre existe. Acho que sempre vai existir. Mas hoje não me paralisa mais, né? Então, tipo, tá com medo? Vamos com medo mesmo. Vamos fazer uma oração aí, bora lá. Tem uma frase da Clarice Lispector que eu gosto muito, mas eu não vou reproduzir fielmente. Mas ela diz assim, ó. O que eu faço com um defeito, que às vezes eu acho que ele tá me atrapalhando, se eu não sei se ele é a base de algo lá na frente.
Então, muitas vezes a gente vivencia, né, algumas experiências que nos fortalecem, que nos trazem para uma nova realidade, que, cara, tudo faz parte, tudo Tudo é processo, existiu, tudo, né, fez de você quem você é hoje. Ajuda no processo de transformação. E assim, esse episódio da separação também me trouxe muito autoconhecimento. E assim, parar com esse negócio de vitimismo. Ai, aconteceu comigo. Não, a gente tem culpa sobre tudo. Tudo que nos acontece. Responsabilidade. Responsabilidade sobre tudo que nos acontece. Então, foi um olhar mais para dentro mesmo, sabe? Mudar algumas coisas, entender outras e, assim, mudar a forma de encarar as situações, né? O caos existe, mas o que a gente pode tirar daquilo, Sim. né? E agora a gente vai para a Paula, né? Paula, você diz que a maternidade atípica te ensinou a normalizar o sentir. Como você lida com o silêncio e com a necessidade de pausar sem se sentir culpada por não estar em performance ali o tempo inteiro? Nossa, isso hoje, a Paula de 2026, ela se sente muito, infinitamente melhor. A culpa realmente não me acompanha mais como me acompanhava, de eu ter esses momentos meus, de eu me permitir pausar, de permitir não querer estar naquele momento, de falar, eu quero ter o meu momento aqui, né? Não quero Só agora. comigo hoje, eu quero só ficar comigo quieta, hoje, né? E sem isso, falar, sem ver. Isso para mim já é muito normal, claro, que anos de terapia. Claro, isso sim, sempre. Tem terapia por trás disso, minha psicóloga maravilhosa. Porque realmente nós mulheres temos muito mais, carregamos muito mais essa culpa do cuidado e não nos permitir olhar para nós. Parece que se a gente estiver não olhando. Olhando para nós, podemos estar sendo egoístas ou negligenciando algo. algo. Isso é terrível, gente, terrível. Então, ter um momento, eu aprendi na minha trajetória, ter um momento para mim é essencial para que eu cuide muito bem dos meus filhos e do próximo que está comigo. Lembra sempre daquela máxima do avião, né? Máscara de oxigênio eu primeiro em adoro você e depois... A gente resto. sempre brinca lá em casa. Eu falo, quando eu tô com fome, as crianças estão brincando, vamos chamar as crianças, deixa eu colocar a máscara em mim primeiro. Eles não estão ainda com tanta fome. Eu não tô com muita aqui, fome. Deixa eu colocar a máscara em mim. E eu vejo, assim, que esse é um dos princípios básicos que a gente quer resgatar nesse livro, nesse projeto, né? De olharmos para nós. Si, E por falar nisso, vocês têm um espelho aí na frente. Peguem, por gentileza, esse espelho. E uma parte recorrente da história de vocês, assim, que se parece, né? Que é similar, essa questão do plano de perfeição versus a realidade. O que vocês, né, veem hoje quando olha para essa mulher que desconstruíram aí os planos perfeitos para a maternidade de vocês? Dê uma olhadinha, primeiro Paula Rossi, depois Paula Ferraz. Responda o que é olhar para essa mulher nesse processo aí de desconstrução da maternidade perfeita. Parabéns, garota. Você conseguiu. Você está fazendo um ótimo trabalho. Exatamente. Linda, maravilhosa. Ai, mas não é fácil, né, gente? A gente ri, a gente descontrai, a gente tenta trazer leveza pro dia a dia, porque eu falo que se eu fosse levar tudo a ferro e fogo, tudo que já aconteceu nesses 7 anos, eu não sei o que seria, porque a vida não é linear, a evolução dos nossos filhos também não é. Então, vem desafios, vem evoluções que a gente comemora, e dali a alguns meses, alguns anos, eu me deparei com algumas regressões que até hoje não evoluíram mais. Então, assim, o Pedro teve o prognóstico de que não ia sustentar o pescoço, engatinhou. Aí começou a engatinhar, tava andando sozinho no andador com 2 anos. Falei, nossa, o menino vai voar, gente. Maravilhoso esse menino, assim, ó. Abençoado, anjinho do Senhor, eu brinco. E aí, com 2 anos e meio, vieram as convulsões, né? E aí, o chão abriu de novo. Porque dessa vez, pelo menos, foram assim... As regressões foram
aos poucos. Mas aí ele parou de andar no andador, parou de falar mamã, perdeu algumas coisas. Hoje, assim, ele ainda engatinha, graças a Deus, senta, enfim. Mas assim, né, tivemos vários desafios. Inclusive, ficou cego ano passado por conta de uma convulsão, mas Deus é tão maravilhoso que ele voltou a enxergar. Que lindo, né? Essas Então, nuances do... Vai por lá isso que eu embaixo, falo, é dá tipo um assim, respiro. caiu, minha querida, levanta. E assim, Paula, Regrediu, bora. pra gente finalizar, qual é a mensagem que você deixa, né, desse processo, dessa experiência de ter colocado sua história, porque é um ato de coragem também, né, de trazer isso à tona. Eu sei que cada uma, né, no seu modo, tem ali limitações, às vezes, de colocar isso para fora, né? E você veio numa disponibilidade, mesmo com seus medos, com suas limitações, numa disponibilidade. Como que você enxerga esse processo de ter colocado essa história no papel? Eu sempre brinquei, né? Falei, gente, a minha história dá um livro, na verdade dá uma trilogia. Eu ainda vou escrever um livro. E aí aconteceu toda aquela, né, no ano passado, vamos escrever um livro, vamos escrever um livro. Falei, eu quero escrever um livro. Aí chegou no momento, né, falei, então, não vou escrever um livro, não vai ser dessa vez, mas Deus sabe o que faz. Deus tanto sabe o que faz que colocou pessoas maravilhosas pra me ajudar, falando, não, minha querida, você vai ter que escrever esse livro. E desde o primeiro momento, né, Tati, a gente não conseguia ver sem ela, né? Sim, a Paula. Gente, mas é é a verdade. Paula. A Paula, vamos resgatar a Paula. E aí, graças a Deus, eu fui abençoada, né, pela Tati e consegui escrever o livro, porque era propósito de Deus mesmo, né? Porque ele sabe o que faz. E não foi fácil, apesar de sempre querer escrever, e eu gosto de escrever. Eu travei em alguns momentos, na verdade, principalmente com relação ao Pedro na UTI. Como eu estava ainda em choque, eu não lembro de muita coisa. Eu tive que recorrer à minha irmã. Falei, minha filha, o que aconteceu? Como que foi? Me conta aí, me lembra de tal coisa. E aí ela que foi me resgatando algumas lembranças, mas eu fiquei aí travada nesse momento. Mas o meu objetivo, quando eu dizia que queria escrever, sempre foi trazer, assim, a minha história, porque eu tenho certeza que outras mulheres passam pelo que eu passei, ou por algo parecido, ou por algo, às vezes, pior, ou não tão ruim, mas para mostrar que, assim, a gente consegue seguir. O caos existe, sim, os desafios existem, o deserto não é morada, ele é passagem, e o deserto vem, as tempestades vêm para a gente ser transformada. Então, o que a gente pode tirar daquele caos, daquele deserto, daquela tempestade? A gente sempre pode aprender um pouquinho e sair melhor. E o meu objetivo é inspirar outras mulheres, dar força. Eu sou forte? Não, gente. Não sou não. É Deus que sustenta. Então, assim, a gente tem... Eu tô lá, caída, desanimada, a fé tá menor que um grão de mostarda, mas tô lá, vamos orar, porque Deus vai sustentar pra gente conseguir continuar. Porque caiu, levanta. Né? Desistir não é uma opção. E eu acho que a gente tem que trazer também leveza, porque se a gente for levar tudo a ferro e fogo, eu dou risada das tragédias, eu dou risada hoje, né? Graças a Deus eu consigo contar isso de forma leve para não ficar tão pesado, porque se eu for dramatizar, fica pesado. Eu acho que a Paula traz essa leveza, né, pro livro, pra gente, o que converso com ela diariamente ali nas terapias. Eu não conhecia a história dela quando ela chegou até a clínica, mas com o passar do tempo eu fui conhecendo ela e ver assim o quanto ela é leve e traz força, né? E o Pedro, ele herdou isso dela, porque esse desafio que a gente viveu ano passado, dele perder a visão, perder tudo que a gente tinha alcançado, ele foi lá e vamos continuar. Né? Ele olha pra você... É possível, eu consigo. E a gente não desiste, sabe? A gente vivenciou tudo isso, mas ele tem essa força. Ele passa dela. essa força pra gente Ele também, passa. né? É possível e foi possível. Amém, glória a Deus. E você, Paula, você escreve que ser mãe não é uma performance. E de fato não é, né? É coragem. O que você
mais quer que seus filhos, Luísa e Matias, aprendam sobre a sua história, assim? De que eles precisam olhar para eles, precisam cuidar deles para poder também cuidar do outro. E não e nunca, em hipótese alguma, transferirem a felicidade ou as escolhas deles para terceirizar, né? Terceirizar as escolhas do tipo ficar reclamando que tal coisa não está acontecendo. É mas autorresponsabilidade, né? a autorresponsabilidade, isso é de extrema importância. Eu tento passar isso para eles, né? Vocês são protagonistas da história de vocês. Então, vocês precisam tomar a frente e não depositar a felicidade, né, em outra coisa. Então, acho que é isso. E é isso, chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Aquarela de Amor, hoje com a história da Paula Rossi e Paula Ferraz. E quem quiser saber mais, quem ficou curioso aí com as histórias, né, em breve o lançamento do nosso livro estará aí disponível para que as pessoas possam conhecer mais a fundo e também, né, entrar em contato com vocês para qualquer Adoro partilha, conversar, gente. Adoro né? falar, adoro conversar. Bora lá. Chama a gente de novo pra vir, Pode chamar, né? pode Pode chamar chamar. a gente pra vir Aceito que a gente convite. vem. Muito obrigada, meninas. Obrigada Obrigada a pela vocês, paciência, gente. gente. Obrigada.